muito dinâmico o mercado, sabe? Você de uma ponta a outra você vai conversando com as pessoas e elas sabem o seu nome, você sabe o nome do neto e é muito legal. Prédio ele não representa apenas ou não tem valor apenas pela arquitetura que ele exibe, mas pelo lugar que ele ocupa na sociedade e pelo lugar histórico também que ele tem, né, que ele ocupa. Então são muitos valores associados a esse bem coletivo. É por isso que ele passa a ser um patrimônio. No caso do mercado, é um patrimônio que ele tem na arquitetura que ele exibe, um patrimônio, no lugar que ele ocupa na cidade, outro valor. E nas histórias que ele conta, o que ele é capaz de nos contar, né? Só no mercado nós encontramos goiabada enrolada na palha, que é um modo de fazer goiabada que é muito antigo na nossa cidade, né? Só no mercado a gente encontra vassoura de vasculhar. Era uma vassoura muito usada desde o século XIX e no XX também, pela quantidade de casas de arquitetura eclética que nós temos, com esse pé direito muito alto. Além das rodas de samba e capoeira que acontecem lá normalmente, né? E dos nossos hábitos alimentares, que também estão ali. Para saber, conhecer os moradores de uma cidade, é preciso visitar o mercado. Eu quando comecei a trabalhar, eu tinha meus 15 anos, trabalhava dentro do mercado. Não tinha essa feira aqui não, entendeu? Não era aqui não. Agora depois, de um certo tempo que eu fui trabalhar de empregado, aí vim trabalhar, quando eu trabalhei um bocado de tempo na Baldão Busquet, não sei se você ouviu falar. Aí quando eu saí da Baldão, vim trabalhar aqui no mercado, na feira. Eu vou trabalhando até hoje. O pessoal aqui no mercado não tem brecha para novos permissionários. Aí que é de família, de geração em geração, de avô para pai, de pai para filho. E aqui, por exemplo, esse bloco já tem mais de 50 anos. E hoje, atualmente, está a neta do proprietário. Entendeu? Aí, quem sabe, futuramente, os filhos dela também possa assumir aqui. Eu compro aqui basicamente porque eu queria fortalecer o consumo aqui dentro, sabe? Eu queria financiar famílias, porque quando eu compro de uma pessoa, eu não estou comprando de uma grande empresa, eu estou comprando de uma família. Com o meu dinheiro, esse cara vai sustentar filhos, netos e aí vai. Sou o mais antigo. Pode botar. Desde quantos anos? 9 para 10. A história foi boa, que é a história que eu tenho do mercado. Que meu pai criou 13 filhos daqui, não vendendo bebida alcoólica, nem nada. Era um homem que lutou. E eu estou aqui esse tempo todo. O mercado, eu vou dizer a você que aqui é a nossa casa, né? Aqui a verdadeira é a nossa casa. E aqui a história que eu tenho do mercado é o que vocês vê, o movimento de muitas mercadorias, muitas coisas. Como o mercado, quando começou, não tinha feira lá fora, não tinha estacionamento, era só a estrutura dele. Em casa tem até o retrato dele, como antigamente. E
mercadorias, muitas mercadorias vinham de barca do Macaé, nesse valão, as mercadorias vinham, né? Que meu pai, isso aí foi a época do meu pai que ele contava, o pai dele, ele, né? E tudo trabalhava aqui. O mercado onde ele hoje está, ele tem uma significação bastante especial, porque está intimamente relacionada à construção do canal Campos Macaé, né? O canal Campos Macaé, ele foi construído ao longo do século XIX, né? Ele era para ser uma hidrovia que ligava o Rio Paraíba à cidade de Macaé para o transporte de mercadorias, né? E é uma obra que dura 40 anos e que no final se torna obsoleta porque a linha de trem vem imediatamente a substituí-lo, né? Mas em função da sua localização como uma hidrovia, né? E porque ali também havia uma lagoa onde desembarcavam, há relatos que desembarcavam muitas canoas trazendo produtos de toda a região, né? Então o mercado instalado naquele local, ele teve um grande significado para a cidade. A gente tem principalmente na cidade, a partir da década de 10, né, de 1910, uma melhoria no aspecto urbanístico da cidade e que alguns historiadores discutem a razão de ser. Eu particularmente tenho uma visão a respeito disso, que é o que diz a respeito do interesse da cidade em se transformar a capital do Estado, né? A gente tem no século XX, no início do século XX, algumas cidades brigando para ser capital, entre elas Niterói, Petrópolis e Campos. Então, quer dizer, esse aspecto, né, da cidade no início do século XX, principalmente no quinquênio 1911 e 1916, é o que, de certa forma, vai nos levar ao mercado atual. Daí todo um trabalho de um grupo para o tombamento municipal que aconteceu e, apesar de ter acontecido, ele continua com o entorno maltratado, né? E por isso ele também maltratado. Solicitamos também o tombamento dele na esfera estadual, o que não aconteceu por um mal-entendido de um antigo diretor, que, no meu ponto de vista, por ter também pertencido ao IPHAN, o IPHAN tem uma outra metodologia de tombamento, diferente da metodologia do INEPAC. Então, eu acredito que houve aí um descompasso entre as metodologias e ele acabou não favorecendo o tombamento do mercado. Eu frequento esse mercado aqui, eu acho que tem mais de 20 anos. Desde os meus tempos de criança, que eu conheço aqui, meus pais sempre vinham fazer compras, eu vinha também com eles. Eu venho quando assim eu posso, quase diário, toda semana eu venho, final de semana, às vezes quando sai eu recebo o pagamento, todo final do mês, então eu sei que tem alguma coisa a comprar, entendeu? Inclusive, assim, coisa do lar mesmo. Tanto, toda vez quando eu venho, eu sempre compro aqui eu levo uma toalhinha de prato para casa, que é do lar mesmo, que a esposa gasta mesmo e sempre ela adora, entendeu? Adora quando eu levo assim uma coisinha sempre diferente, coisa do uso mesmo de casa. Aí tem tem os dizeres, então ela gosta muito. Mesmo que é uma coisa simples, mas ela vê, a gente receber aquilo, ela adora, entendeu? Pelo menos não esqueceu, não esqueci de casa. Eu vim trazer minha tia aqui para comprar nesse ponto aqui, nessa referência, que aqui é o melhor lugar de Campos. São todos maravilhosos, rosquinha de polvilho, de fubá, de vários sabor colorido, de espinafre. Essas aqui são de beterraba, que ele faz um bom preço e eu já venho mais de 10 anos aqui. E eu trouxe as minhas tias que veio, uma de Vitória e outra do Rio, especialmente para comprar aqui. E aqui é o melhor ponto de campo e do mercado para me comprar. Eu comecei a criar uma relação com os donos das bancas e saber com quem eu estava comprando e tudo mais. E aí eu não consegui mais sair daqui. De início, assim, o mercado municipal tem um ambiente muito hostil, principalmente para mulher.
Aí é a primeira barreira. A segunda barreira é com relação à higiene do lugar. É um pouco tumultuado e tudo mais. Mas depois você vai enxergando as pessoas ao invés do lugar em si. Então, você vai criando um laço de amizade, de companheirismo, de brincadeiras. Eu compro aqui peixe há mais de 30 anos aqui dentro do mercado. E agora eu estou morando em Guarapari, mas quando vem aqui tem que comer esse peixe daqui, porque isso é a preferência. O lugar está ideal, mas o trânsito aqui fica muito embolado. Mas isso aqui é muito bom. Eu sempre compro ali pipoca também ali, aqui na pastelaria, entendeu? Na pastelaria eu já compro aquela ontem eu mesmo comprei. Foi a massa de fazer pastéis, 2 metros, foi R$2,50, quer dizer, a massa já vai pronta, é só chegar em casa, ela partir, dividir e fazer o recheio, entendeu? A minha filha frequenta mais um shopping, né? Minha filha frequenta mais um shopping. Eu não, eu que venho aqui, compro, se tiver de comprar, eu compro, vou para casa. Minha filha tem um estudo e tal, aí ela não gosta, não passa nem por perto da peixaria. Se passar perto da peixaria, você dá vômito nela, então... Muita coisa mudou, né? O mercado tinha muito movimento, era bem movimentado. Hoje já diminuiu bastante. Chegada de muitos supermercados, os hortifruti, essas coisas afastaram muito, né? Aqui a gente depende muito do estacionamento, que não tem ainda. Tem, mas mais dificuldade, né? Entendeu? E você chega no supermercado, estacionamento à vontade, nas outras casas. Ele está com um entorno caótico e ele também caótico, porque ninguém enxerga ele. Ele tem uma feira livre com uma cobertura de zinco de um lado e do outro lado ele tem um monstrengo de estrutura metálica que a gente não tem ideia do que vai ser no futuro. Inclusive, ela se aproximou mais do mercado, do edifício do mercado. Houve uma aproximação. O camelódromo, ele tinha ainda uma rua que passava, ali ela quase que cola, o que tira ainda a visibilidade, né? Por outro lado, em tempos de dificuldades como a gente vive hoje, a gente ter uma estrutura daquela vai fazer o quê? Vai derrubar? Agora que está de pé? É também uma outra discussão que a gente poderia ter, né? O que se faria com aquilo? Como é que eu ia acomodar 500 boxes, né, num comprimento de 160 metros? Tendo iluminação, ventilação, quer dizer, boa iluminação, boa ventilação, toda a parte de eletricidade ser individual de cada feirante, de cada camelô que habitar, que hoje não é a prefeitura que paga essa conta. Tá? Eu acho isso inviável, impossível. Tá? Então, simplesmente tinha que descobrir uma forma para fazer aquilo ali. Não é? Onde a forma ela foi diretamente pensada na questão do conforto ambiental, em se tratando que o pé direito ideal teria que ser aquele. Inclusive é mais alto na Barão de Amazonas, mais baixo para o mercado. Por quê? Porque o vento nascente pega exatamente na Barão de Amazonas e varre aquilo que está ali. Temos uma inserção em um estudo inicial que não era naquele local. O camelódromo não era naquele local. Ele seria dentro do Parque Alberto Sampaio, né, revitalizando toda a área do Parque Alberto Sampaio, que é um prêmio de arquitetura que nós temos no ano de 1980, no governo de Zezé Barbosa, e que, infelizmente, já foi destruído. Fizemos até 2 propostas para lá, mas recebemos a mensagem que o camelódromo deveria ser onde ele está hoje. Aquela estrutura que está pronta, ela está embargada e deve ser desmontada pelo Ministério Público. Nossa, a minha primeira preocupação quando eu soube disso, e eu estive no Ministério, conversando, e uma das questões foi essa. Mas, nossa, já gastou um dinheiro público para montar aquilo que, para mim, não tinha nem que começar a ter feito, né? Como foi feito sem autorização do próprio Ministério, da própria Justiça, a prefeitura anterior terá que repor aos cofres públicos o dinheiro gasto, e como a estrutura é uma estrutura de metal, ela pode ser transportada para qualquer lugar que for escolhido
montar o shopping ou montar outra qualquer coisa. Está embargado, acabou o dinheiro. Não tem embargo nenhum pelo Ministério Público, não. Foi entrado, inclusive, na época, foi feita uma consulta pelo Copan ao próprio IFAM, né, e ao próprio INEPAC, tá? Onde existe um laudo que os avaliadores do INEPAC, que é o do Estado, tá, não viram objeção nenhuma do projeto do mercado. Porque é isso que a gente quer deixar claro. Não adianta você fazer meia-sola. Não adianta a gente ficar discutindo se o mercado tem que ser assim ou tem que ser assado, se a gente não tiver atitude. Eu entendo que o conflito, né, de interesses, os feirantes que estão ali, eles também têm razão no sentido que eles estão ali há muito tempo. E por algum problema de uma ordenação pública, eles nunca houve de fato um trabalho para retirá-los adequadamente dali. Da forma como foi retirado o camelódromo, eu acho que também tem sua violência contra as pessoas, né? Porque colocaram em situação também muito ruim. Aqui enche quando a chuva dá. Inclusive, meu filho tem banca ali de camelô. Ali dá 50 centímetros de água. Ano passado ele já perdeu tudo ali. Que alagou, ele tem que sair 2, 3 horas de dentro de casa para vir socorrer as coisas ali. Isso é uma vergonha. A proposta era 1 ano e meio aqui, terminar lá, a gente voltar para lá, mas já tem 4 anos. A outra obra está lá para terminar e ninguém terminou nada, só fica iludindo a gente, dizendo que vai terminar e não termina. Aqui quando chove, enche de água, dá quase meio metro. Muita gente já perdeu tudo quanto é mercadoria. Eu não perco, que aqui é a parte mais alta. Lá para baixo todo mundo perde tudo, a mercadoria fica tudo boiando. Tudo dentro d'água, é uma destruição. A gente paga a taxa aqui da prefeitura, que são R$33. A gente tem que pagar o CNPJ. Só que aqui na parte do camelô para cima, tem alguém que ainda vende alguma coisa. Agora esse povo lá para trás, que pegou as bancas mais sacrificadas, não vendem nada. Tem banca que está fechada aí, ó, desde que abriu. Vai fazer 4 anos que a gente está aqui. E a gente está se mantendo para comer, porque pro resto não dá para arrumar mais nada. O ideal é botar a gente onde a gente trabalhava anterior, que é lá, o nosso lugar é lá. Mas fizeram isso aqui para lá, não volta. Vocês sabem que aquilo lá foi uma construção feita em frente a um patrimônio, né? Porque o mercado, todo mundo sabe que aquilo ali é errado, mas na lei do povo lá, né? Eles fazem o que querem. Se aqui ele abrisse, o camelódromo viesse para cá, o movimento também seria até outro, melhoraria, como antigamente, que a gente sabe, quando eles estavam aqui, o nosso movimento também melhorava. Eu entendo que uma das propostas mais importantes que a gente poderia ter hoje para o mercado é justamente retirar, né, todas essas estruturas que estão anexas em torno do mercado, para que a gente pudesse ter a visão do mercado, primeiro porque é um prédio bonito, um prédio extremamente diferente, possui um relógio na sua torre central, que poderia ser um marco de tempo das pessoas bem especial, né? Mas a gente quase que não consegue visualizar. Intervenções posteriores, como por exemplo a construção do viaduto, né, que leva à ponte, também ela interfere nesse campo. Portanto, é extremamente necessário que se retire esses elementos que estão no entorno para que a gente possa, ao menos, ter a visibilidade do mercado. Uma das coisas que acontece nessa ressignificação é você retirar as pessoas que estão ali e inserir bares mais modernos, lojinhas de souvenirs ou enfim, de coisas mais da moda, e retirando as pessoas que no seu dia a dia mantiveram. O mercado ele é um local de trocas, de intensas trocas, ele é um lugar que comunica o centro da cidade com todo o interior do município, sob diversas formas, né? na troca de produtos, mas também na troca de histórias, de familiaridades, que muitas pessoas estão aqui, mas a produção é lá, ela se vê e se encontra. Então é um espaço extremamente importante da sociabilidade na cidade, né? É uma pena que a gente, aos poucos, acaba transferindo essa sociabilidade para lugares mais frios, como um supermercado. O mercado continua no espaço que está,
ele, a meu ver, né, tem o aspecto histórico que é muito significativo, tem um aspecto arquitetônico que é muito significativo, mas do ponto de vista de higiene, ele não está localizado num espaço que seria o mais adequado, né? Ele é um espaço aberto, com um fluxo de trânsito muito intenso, né? Monóxido de carbono, poeira, animais expostos, né? À venda, né? Peixe, carne de gado, né? Carne de bovino. Então, assim, a função dada ao prédio de mercado, eu acho que ela já está vencida de certa forma. Eu acho que não, tem que continuar a nossa tradição de muitos anos, a nossa marca do mercado ali. Melhoria aqui, onde é o mercado, entendeu? Mas trocar de lugar não, já é o nosso ponto de referência de muitos anos. Isso ali tinha que ser o relógio restaurado, o mercado restaurado, que é coisa de muitos anos. É de não sei de que ali, ó, que tá escrito ali. Você rompe ali, você tem que tapar o nariz, você não consegue respirar. É pena um mercado de muitos anos, que é o melhor mercado nosso, e tá nas condições que tá. O peixe, eles deviam botar uma canaleta direto ou um esgoto diretamente, que tem um valão ali. Se joga lixo, por que não pode botar um esgotozinho para cair no valão? Nós teríamos condições, não é, de atender a necessidade que existia dos 3 temas, né, que seria o camelódromo, seria a revitalização do mercado municipal e, ao mesmo tempo, uma feira nova. Tá? Inclusive, no nosso estudo, no nosso projeto, ele diminuía a escala de altura daquela parte da estrutura metálica que tem do lado da Zé Alves de Azevedo, limite com o Parque Alberto Sampaio, né, dando uma visibilidade um pouco maior ao mercado. Nós temos problemas de saúde pública, nós temos problema de boxes, por exemplo, que tem proprietário já usando há quase 80 anos, não é? E dentro disso, né, seria uma proposta de revitalização inicial dos boxes todos, recebendo os revestimentos ideais pela saúde pública, tá? Toda a programação visual dos corredores e das lojas seria uma programação visual, toda ela única para todos os anunciantes, tá? Padronizando, inclusive, aquela parte interna. Não é? Restauração da estrutura metálica, restauração do telhado, não é? Restauração do piso, não é? E adaptação de melhores banheiros, melhores sanitários acessíveis. Tudo isso está na nossa proposta para o mercado. Só que, além disso, nós entendíamos que tínhamos que trazer, até mesmo por sermos autores do projeto do Centro Histórico, e o projeto do Centro Histórico chega até a Barão de Amazonas, não é? Basicamente, nós queríamos integrar as atividades do Centro Histórico, não é, num foco de atração para o mercado. Então, a nossa ideia foi, naquela parte central onde tem ali o relógio, a gente fez uma modificação ali, colocando ali uma plataforma acessível, colocando uma escada e chegando num centro, na parte central, embaixo daquela área do relógio, fazendo uma área administrativa. Para a direita, nós faríamos um restaurante e para a esquerda, nós faríamos uma área de exposições sobre a história de Campos, já que o mercado está dentro do Centro Histórico e também sobre a história do próprio mercado. A pessoa está lá há 80 anos, como é que você tira essa pessoa? Não é? E também não acho que é justo tirar. Não é? Agora, nós íamos induzir, de certa forma, algumas novas modificações, tá? Novas propostas, para que, inclusive, enriquecesse mais a oferta do consumo naquele local. Então não se trataria de gourmetizar o mercado, vai se manter as... De certa forma, em certa proporção, não é? Quer dizer, vamos supor que eu estivesse lá com esta área nova, superior, em torno aí de 30%, 40%,
não é, para atendimento dessa área gourmet. Não é? E o restante seria a área tradicional no mercado. Tá? Claro que com a revitalização dos boxes, você também ia revitalizar o próprio produto que estaria ali. Porque hoje, se você for lá, é uma catástrofe, né? É uma bagunça, teoricamente, está entendendo? E, além de ter um problema seríssimo de saúde pública. Infelizmente, o olhar para o patrimônio histórico, né, ainda é muito, vamos dizer assim, diminuto, muito pequeno. Há uma visão que a gente às vezes vê por aí, na nossa concepção elitista, que seria somente aquela de você tirar as pessoas. Né? Parece que o problema do mercado seriam as pessoas. O problema do mercado não são as pessoas, né? Pelo contrário, as pessoas é que dão sentido à utilização do mercado, as pessoas é que dão sentido à utilização daquele espaço. O que a gente defende é que você alie a vitalidade popular com algum tipo de projeto que mantenha e valorize o prédio histórico. A gente condena, portanto, qualquer solução, entre aspas, que se venha a ter com relação ao mercado, que passe por retirar as pessoas dali, ou que passe por não consultá-las, ou que passe por alguma solução autoritária, né, no sentido de afastar, né, colocar para muito longe da cidade, sem consulta, enfim, ou de gourmetizar o mercado. Às vezes aparece esse tipo de visão também de transformar aquilo ali numa área turística, imitando de modo não muito refletido, né, algumas iniciativas de outras cidades que começam inclusive a ser revistas. Então não é uma questão de você pegar somente o prédio histórico, restaurá-lo, transformá-lo em atração turística, gourmetizá-lo, elitizá-lo e tirar as pessoas dali. Não é isso que a gente defende. Agora, por outro lado, e entendendo a reivindicação dos feirantes, né, dos comerciantes dali, a gente defende a manutenção do complexo, ou seja, postula algum tipo de solução arquitetônica que mantenha as pessoas naquele complexo, né, mas que não seja aquilo que está lá. The Bluetooth device is ready to pair. Ai! Esse não tá ruim, esse menino. Hã? Eu acho que a beleza daqui é isso, sabe? Senão eu compro um hortifruti se eu quiser gourmetização de alguma coisa. Eu quero que as pessoas falem assim pra mim, dá pra te dar um chorinho de uma banana. Aí você fala assim, não, uma banana eu não quero 2. E aí ele começa uma sacanagem com você, tipo, se gourmetizar, eu acho que perde um pouco essa relação, sabe? Acho que a questão não é gourmetização, acho que é organização, é higienização do espaço. Mas com essas pessoas que estão aqui. Aqui no Brasil, perto do Mercadão de Campos, que é onde tem um forró todo final de semana, todas as sextas e sábados. São grupos de frequentadores, são grupos aqui que trabalham no mercado, são vizinhos, alguns funcionários de lojas, perto da mediação do mercado, que tem esse forró todos os finais de semana, porque se não tivesse forró, não teria nada mais no mercado, também é tudo fechado, estaria tudo morto. Então eu faço forró para animar a galera aí do Mercadão, entendeu? Porque de imediato eu libero a imagem para ir lá fazer lá o trabalho de vocês lá, na nossa parte aqui do Mercadão de Campos de Goitacazes. Você quer animar? Vai no lote, vai lá pro lado do morro, tá todo mundo lá, satisfeito com o povo. A experiência vai ser mais pública, cara. Vamos aqui na galera, o Mercadão não tem nada, não interessa pra gente, é trazer o público do mercado. Para que não seja uma obra morta aqui, entendeu? Então eu faço a animação do povo, eu nunca tive problema de pagar. Se acaso você diz que sou um dia
segredo, você fala sério. Eu sou um ótimo câmera. Não gravou. Então é isso.